Quando ele para de falar com você, o silêncio parece gritar. Cada ausência dele se transforma num eco dentro do seu peito, reverberando perguntas que não têm resposta. Você checa o celular, procura sinais, revive conversas, buscando entender onde foi que a conexão se desfez. Mas e se eu te dissesse que este silêncio não é uma ausência, mas um chamado? Não um fim, mas o limiar de uma transformação que começa dentro de você. Uma alquimia emocional silenciosa, mas poderosa. É justamente nesse vazio que o invisível começa a trabalhar. Na linguagem de Jung, aquilo que o ego não compreende é o que a alma tenta revelar. O afastamento dele não é só um fato externo, é um espelho interno. Algo dentro de você está pedindo para ser visto, honrado, relembrado. Quando ele some, algo emerge das profundezas. A sombra, aquela parte de você que foi esquecida tentando ser amada. E é aí que começa o verdadeiro encontro. Não com o outro, mas com você mesma. Você sente esse vazio como se tivesse perdido algo essencial, mas talvez tenha sido apenas a ilusão que caiu. A ilusão de controle, de reciprocidade garantida, de amor como recompensa. Quando o outro se retira, o ego quer respostas, mas a alma quer expansão. E nesse espaço entre a falta e o desejo, a vida espiritual começa a se mover. O campo vibracional se reconfigura. E tudo o que você sempre tentou sustentar sozinha, mensagens, planos, promessas, finalmente desaba, para que uma nova frequência possa emergir. Esse momento de silêncio, de afastamento, de aparente fim, é o útero do renascimento. Como a noite escura da alma de que falava Jung, é nesse escuro que os arquétipos se agitam, que os complexos se revelam e que sua essência começa a respirar novamente. Não é sobre ele te ignorar, é sobre você ouvir o que ficou abafado dentro de si mesma. Sua energia feminina, sua intuição, seu poder silencioso, todos começam a se reerguer quando o barulho externo cessa. Parte 1. Quando ele para de falar com você, o mundo parece suspenso. O tempo desacelera, as mensagens que não chegam viram labirintos de pensamentos, e o silêncio dele se transforma numa presença fantasma que ronda seu campo emocional. Mas o que poucos percebem é que nesse silêncio algo sagrado se abre. Carl Jung nos ensina que tudo o que nos fere nos revela. E talvez, nesse aparente abandono, esteja justamente o espelho da sua ferida mais antiga. O medo de ser deixada, esquecida, descartável. Mas e se esse medo, ao invés de te paralisar, fosse o portal de entrada para a sua verdadeira cura? Esse afastamento, que parece uma rejeição, é também uma ativação. Ele aciona um complexo. Na psicologia junguiana, complexos são agrupamentos emocionais inconscientes, nós energéticos que se formam a partir de experiências afetivas mal digeridas. Quando ele para de responder, não é apenas ele que se ausenta, é todo um histórico de ausências que se reativa. Seu pai que não te ouvia, aquela amizade que se dissolveu sem explicação, a adolescência em que você precisou ser forte demais, cedo demais. Tudo isso retorna, não para te punir, mas para ser olhado com consciência. A ausência dele é o chamado para o retorno a si, mas não um retorno qualquer, um mergulho. Não há despertar sem desconforto. A jornada da individuação, como dizia Jung, exige que a gente se confronte com o que foi exilado dentro de nós. Quando ele silencia, a alma começa a falar. E essa voz é muitas vezes sutil, mas insistente. Ela pergunta por que você se perdeu tentando ser escolhida. Por que você se esqueceu para ser lembrada por ele? No fundo, o que te fere não é a falta de resposta dele, é a resposta que você não consegue mais dar a si mesma. E é por isso que esse momento, por mais doloroso que pareça, é também o momento mais fecundo. Como a terra precisa ser rasgada para dar lugar à semente,
Sua dor precisa ser sentida para revelar sua verdadeira fonte de poder. E poder aqui não é controle, é presença, a presença que você perdeu de si mesma tentando manter a dele. Quando você começa a escutar essa dor com os ouvidos da alma, algo muda. Não fora, dentro, porque é dentro que tudo sempre começa. E muitas vezes é preciso que ele pare de falar para que você volte a se ouvir. Parte 2. Silêncio é uma linguagem arquetípica. É nele que a ânima se revela. A ânima, segundo Jung, é a imagem da alma feminina dentro do inconsciente masculino. Mas ela também habita em você, mulher, como uma guia sutil para sua espiritualidade e intuição. Quando você se desespera tentando decifrar o silêncio dele, você se desconecta dessa guia interna. E o que antes era um relacionamento se torna uma guerra invisível entre o desejo de ser vista e o medo de ser esquecida. Mas a verdade é que esse silêncio é também um mestre. Ele revela quem você se torna na falta do outro. Você se desespera ou se escuta. Você se anula ou se ancora. Carl Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste. Portanto, resistir ao silêncio é perpetuar a carência. Mas acolher o vazio como um espaço sagrado é permitir que a sabedoria do invisível trabalhe. Existe uma alquimia emocional acontecendo, ainda que você não veja. O silêncio é o caldeirão onde a energia feminina se refaz. A energia que magnetiza, que não corre atrás, mas atrai, que não mendiga, mas transborda. Você não precisa reconquistá-lo. Você precisa se reconectar com quem você se tornou tentando ser aceita. Porque talvez o silêncio dele esteja apenas ecoando o silenciamento que você mesma se impôs. E quando você reconhece isso, um novo tipo de poder nasce. O poder de não mais depender da validação externa para se sentir inteira. O poder de ser o centro do seu campo vibracional. O poder de acessar sua sabedoria ancestral, aquela que não precisa de provas, apenas de presença, porque uma mulher que se escuta profundamente começa a ser escutada pelo universo inteiro. Ele pode ter parado de falar, mas a vida está te dizendo algo, e talvez essa seja a primeira vez que você esteja verdadeiramente ouvindo. Parte 3. No silêncio, o arquétipo do amante também se manifesta. Não o amante romântico idealizado, mas aquele que representa a energia do desejo, da conexão profunda e da vulnerabilidade. Quando ele se afasta, essa energia parece se apagar. Mas a verdade é que ela se volta para dentro. O desejo que antes você projetava nele, agora precisa ser direcionado para sua própria alma. É assim que se inicia o resgate do erotismo existencial, o prazer de estar em si, com si, por si. Carl Jung dizia que o encontro com a alma é, antes de tudo, um confronto com o vazio. E esse vazio é o espaço onde você reencontra suas partes esquecidas, as partes que você escondeu para ser aceita, as que você moldou para ser amada, as que você reprimiu para não incomodar. Agora, com o afastamento dele, você tem a chance de olhar para tudo isso com novos olhos. Olhos de compaixão e verdade. Esse momento é uma iniciação silenciosa. Uma travessia arquetípica entre a menina que se adapta e a mulher que se escolhe. Cada noite em que você chora em silêncio é um rito. Cada vez que você se segura para não enviar mais uma mensagem, é um passo. Cada vez que você se pergunta se vale a pena, é um espelho que se quebra, revelando o rosto que você ainda não conhecia em si. É nessa profundidade que a verdadeira transformação acontece. E o mais curioso é que quando você muda, o campo inteiro muda. A energia que você emana reestrutura a dinâmica relacional. Às vezes ele volta, outras não. Mas o que retorna, com certeza, é a sua inteireza. E essa presença, quando se instala, é inegociável.
Porque uma mulher que atravessa seu próprio deserto nunca mais aceita migalhas de presença. Ela se torna o oásis, e quem quiser chegar até ela vai precisar atravessar sua própria sombra também. Parte 4. Existe um ponto da jornada em que a dor deixa de ser ruído e se torna guia. O que antes era só sofrimento, agora é sinalização. Carl Jung chamava isso de consciência, a luz que tocamos quando decidimos iluminar o inconsciente. E nesse momento você começa a perceber que o silêncio dele foi apenas o estopim. O verdadeiro trabalho é com sua própria voz, aquela que você abafou com desculpas, justificativas e tentativas de ser amada. Você não precisa mais se convencer de que ele vai voltar. Você precisa decidir se você quer continuar se afastando de si mesma. Quando uma mulher acorda para sua verdade, todo o campo se reorganiza. Não porque ela impõe, mas porque ela vibra diferente. E aquilo que não está na mesma frequência, naturalmente se afasta. O que permanece é o que ressoa. É a lei da vibração afetiva. Nesse novo estado, você não busca mais provas de amor. Você se torna o próprio testemunho de amor consciente. Carl Jung dizia que nós não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E agora você está nesse ponto de virada, onde a dor não é mais um castigo, mas um catalisador. A mulher que emerge desse processo é rara. Ela não se satisfaz com promessas. Ela sente a verdade no campo. Ela escuta a energia antes das palavras. E talvez por isso, homens que não estão prontos se afastem, não por desprezo, mas por reverência. Porque o ego masculino reconhece, mesmo que inconscientemente, a potência de uma mulher que voltou para si. E é nesse ponto que a verdadeira atração acontece. Não mais baseada em carências complementares, mas em consciências que se espelham. Quando você entra nesse estado, você se torna inesquecível, não porque ele sente sua falta, mas porque ele sente sua presença, mesmo no silêncio. Parte 5. Agora você compreende. Quando ele para de falar com você, é a vida sussurrando para que você fale com sua própria alma. O silêncio não é um castigo, é um convite. Um chamado para atravessar o portal da sua própria verdade, onde você não precisa mais mendigar amor, porque você começa a ser amor em forma de presença. Neste novo estado de ser, você não espera mais que ele volte, você caminha. E se ele um dia reencontrar você, vai encontrar uma mulher que não o espera mais no lugar da dor, mas no lugar da inteireza. Carl Jung diria que esse reencontro, se acontecer, será entre dois seres que caminharam por seus labirintos internos e retornaram de lá com um novo olhar. Nada do que você viveu foi em vão. Cada lágrima, cada angústia, cada silêncio, tudo isso foi alquimia, foi transformação. E talvez agora você perceba que ele ter parado de falar foi, na verdade, o início do seu despertar. A semente que germinou no escuro, o momento exato em que a mulher dormindo em você decidiu acordar. E ela não volta mais a dormir, porque agora você sabe, o silêncio dele nunca teve o poder de te definir. Mas o que você escolhe fazer com esse silêncio, isso sim, pode te libertar. Por isso não fuja da dor, não preencha o espaço vazio com distrações. Permita-se atravessar esse momento com coragem e consciência, porque no fim, o que você vai encontrar é algo muito maior do que a volta dele. É o encontro com quem você veio para ser. Agora que você atravessou essa jornada, algo dentro de você mudou. Talvez de forma silenciosa, talvez ainda sem palavras, mas algo se reconfigurou no seu campo interno. Aquele silêncio que antes parecia um vazio, agora se revela como espaço sagrado. A dor, que antes gritava por respostas, agora sussurra verdades ocultas. E é nesse silêncio reconectado que você entende. Não era sobre ele, era sobre você. Era sobre voltar para casa, para si mesma.
Não há como sair ilesa de um encontro profundo com a alma. E Jung nos ensina que toda transformação verdadeira exige a morte simbólica de uma antiga identidade. A mulher que você era antes de ser ignorada, antes de ser silenciada, precisou morrer para que essa nova presença pudesse nascer. Uma presença que não se mede por likes, respostas ou validação masculina, mas por enraizamento, clareza e vibração alinhada. Atravessar o silêncio dele foi como atravessar um espelho. De um lado, a carência. Do outro, a consciência. De um lado, o medo de não ser suficiente. Do outro, a certeza de que você é inteira, mesmo na ausência de quem você queria ao lado. Agora você pode escolher com mais verdade, porque quem se escuta profundamente, escolhe com sabedoria. E quem se honra, não aceita menos do que ressoa com sua alma. O silêncio que ele te deu, sem saber, foi um presente disfarçado. Foi o que você precisava para se escutar mais fundo, porque não é sobre fazer ele voltar. É sobre não se perder mais, mesmo que ele não volte. É sobre se lembrar, se reconectar, se reerguer. Você é o ponto de partida e de chegada, o centro do seu próprio campo de atração. A mulher que sabe que tudo muda quando ela muda. E talvez agora você esteja pronta para a pergunta que realmente importa: quem você se torna quando o outro some? Porque essa resposta é o que define o tipo de amor que você atrai. Se esse vídeo falou com a sua alma, curta, comente e compartilhe com outras mulheres que também precisam se lembrar da sua força. Inscreva-se no canal e caminhe com a gente nessa jornada de consciência, cura e reconexão. Sua presença aqui não é por acaso, é sincronicidade.